bate-papo Liderança Feminina. Hoje a nossa convidada é Graça Ferreira. Graça, ela implantou o programa de qualidade em uma superintendência da unidade da Sabesp e na Prefeitura de São Paulo. Seja bem-vinda, Graça. Oi, tudo bom? Obrigada pelo convite. Estou à disposição de vocês. Então, começa contando um pouquinho o que você está fazendo atualmente, né? Quais as atividades que você desempenha. Conta pra gente. Então, atualmente, eu só estou atuando como voluntária na Associação dos Aposentados, né, da Sabesp. A gente está fazendo um trabalho muito legal e estamos trabalhando na edição de um livro onde os aposentados vão contar suas experiências, projetos, né, exitosos que participaram na Sabesp, e aí a ideia é lançar esse livro no aniversário da Associação dos Aposentados. Então, toda a minha atenção nesse momento está voltada para esse projeto. E conta pra gente, nesses dois projetos que você implantou, tanto na Sabesp como na Prefeitura, você encontrou alguns desafios que foram comuns nas duas empresas, nas duas entidades? Sim. Os maiores desafios nas duas, eu diria, o maior desafio foi o envolvimento das pessoas. Tanto na Sabesp como na Prefeitura, a gente tem ainda alguns elementos, né, da cultura organizacional que acaba fazendo com que as pessoas não querem fazer adesão a mudanças, né? Querem ficar na zona de conforto. Então, esse foi um dificultador comum que eu encontrei. E os facilitadores? O que você tem de bom? Os facilitadores, nos dois locais, foi o envolvimento da liderança. Né? No caso da Sabesp, nós fomos preparados, né? Um grupo de profissionais foi preparado como consultores internos e voltamos cada um para a sua unidade para fazer a implantação do programa. E o superintendente da unidade leste, que é onde eu estava, ele queria implantar. Então, foi muito tranquilo. Ele reuniu os 35 gerentes e falou assim, olha, nós vamos implantar esse programa, a Graça vai comandar isso, e quem não tiver afim, quem tiver atrapalhando, ela vai me informar o nome, só isso. Isso foi na Sabesp. E foi interessante porque a gente só teve um líder que atrapalhou o processo, né? Dos 35, só um atrapalhou o processo. Na prefeitura, o subprefeito era um ex-superintendente da Sabesp, né? Na realidade, o superintendente da Sabesp licenciado, né? Ele queria a implantação, né? Ele chegou para mim e falou assim, Graça, eu estou na subprefeitura Campo Limpo, quero implantar o programa de qualidade que a gente implantou na Sabesp e quero saber se você topa ir para lá. E eu fui. Foi interessante porque as pessoas, a forma, o estilo desse líder, ele cativa muito as pessoas. Então, a maioria, apesar das resistências, a grande maioria das pessoas, dos servidores, compraram a ideia. Quanto ao relacionamento com você, enquanto uma líder feminina, como foi? Eu achei que foi uma facilidade, porque na Sabesp é um pouco diferente da prefeitura, porque na Sabesp as pessoas me conheciam, né? Eu era do RH antes de ir para a qualidade, então as pessoas me conheciam, então era muito tranquilo, eu tinha livre acesso a todos os locais. Agora, na prefeitura teve algumas resistências porque as pessoas não me conheciam. Mas, à medida que as pessoas foram me conhecendo, a gente começou um trabalho na área de recursos humanos, né? E dessa forma a gente foi ganhando espaço nas outras áreas, principalmente com a ajuda do pessoal do recursos humanos, da prefeitura. Então, você sentiu que a questão não foi por você ser uma mulher, mas sim Não, por não conhecerem você como profissional. por não me conhecerem. E também tinha muito uma questão que a gente teve que trabalhar bastante, é que tinha alguns servidores que diziam assim, esse pessoal da Sabesp pensa que sabe tudo. Eu tomei muito cuidado com relação a isso, no sentido de respeitar o conhecimento deles, né? Eu acho que essa foi uma super sacada, de valorizar o conhecimento deles e trazê-los para junto de mim. Essa estratégia, ela funcionou porque ela foi agregando pessoas. Graça, e como foi a participação das lideranças com o projeto? Uma das lideranças foi categórico no sentido de impor, né? Nós vamos implantar o programa,
a Graça vai comandar e quem atrapalhar, ela vai me falar o nome. Esse foi o recado. Mas teve uma situação interessante, porque ele perguntou assim, gente, nós queremos implantar um programa de qualidade. O que vocês acham? Ficou um silêncio total. Aí ele falou, depois desse silêncio, então ele falou, bom, quem cala consente. Então a Graça vai comandar e quem atrapalhar, ela vai me falar o nome. Só isso. Agora, na prefeitura, na subprefeitura Campo Limpo, foi um encontro gostoso, assim, né? A gente numa roda, né? As pessoas sentadas em círculo, e o subprefeito falou assim, olha, nós implantamos esse programa de qualidade na Sabesp, fez muito sucesso, a gente vê a possibilidade de implantar aqui, e o que vocês acham? Podemos? Vocês topam? Né? E as pessoas foram se colocando. Teve um que já perguntou, vai ter treinamento? Porque eu estou há 20 anos na prefeitura e nunca fui treinado, nunca passei por nenhum treinamento. Então, as pessoas começaram a se envolver no processo desde o começo. E eu acho que essa postura da liderança facilita ou dificulta, né, o trabalho, né, do líder, né, do projeto, né? Sim. E assim, nas duas experiências, você poderia citar alguma lição aprendida que você poderia compartilhar com a gente? Em termos de lição aprendida, um primeiro item que eu colocaria seria: você não implanta nenhum projeto, entre aspas, goela abaixo. O principal executivo quer, mas a equipe não quer. Você não consegue implantar. O primeiro desafio é conquistar as pessoas, é mostrar o ganho, né? Quer dizer, o que é a organização, o que as pessoas, o que o cliente vai ganhar com essa mudança, com a implantação desse projeto, dessa mudança. À medida que eles entendem, aí fica fácil. O trabalho ele começa com todo um envolvimento dos líderes e das equipes. Lá na Leste, nós começamos com redesenho de processos, começamos com as equipes operacionais, tanto na prefeitura como na Sabesp, eu senti que é um facilitador você trabalhar com os operacionais. Eles compraram a ideia ao entender que havia benefícios, né, para eles e para a organização. E a gente teve, na Sabesp, a gente tem experiências que dá para escrever um livro, assim, de participação participação dos operacionais, né? Nós tínhamos lá um motorista que virou palestrante do redesenho, né? A gente começou a levar ele com a gente, porque ele vendia o redesenho melhor do que a gente. Ele mostrava as vantagens. E ele tinha muita credibilidade por ser um deles, né? Então ele estava falando de dentro. Isso é muito importante. Como que era a sua equipe? Sua equipe era pequena? Sua equipe era grande? Como é que era? Era uma equipe pequena, eram 4 pessoas. Eram 2 engenheiros, eu, como consultora interna de processos, e uma profissional de RH. E como que foi a sua estratégia de implantação? Bom, primeiro nós tivemos que apresentar para todos os empregados, por grupos, né? Nós tivemos que organizar apresentações do redesenho para todos os empregados. Essa foi uma etapa bem demorada, né? Nós tínhamos 1.200 empregados e muito espalhados, né? Isso na Sabesp e na prefeitura? Então, na prefeitura foi mais tranquilo, porque lá no Campo Limpo são poucos prédios num espaço geográfico pequeno, né? Então, foi mais tranquilo nesse sentido, aí do deslocamento e tal. Nós também usamos a mesma estratégia. Agora, o que diferenciou lá no Campo Limpo é que nós decidimos chegar lá e fazer um diagnóstico da organização, né? A primeira etapa do projeto seria fazer um diagnóstico, porque a gente não conhecia aquela organização. E aí, para fazer esse diagnóstico, a gente decidiu fazer uma pesquisa de clima organizacional e uma pesquisa de satisfação dos munícipes, né, da população ali da região. E a gente perguntou para os servidores o que eles achavam disso. A grande maioria aprovou. A partir do momento que eles aprovaram, a gente já passou a contar com a ajuda de muitos. A gente já identificou, né, que muitas pessoas podiam ajudar a gente. E aí, com base nas pesquisas, a gente fez o planejamento estratégico. Mais algumas informações das áreas, a gente fez um diagnóstico e, a partir do diagnóstico, fizemos o planejamento estratégico. E você tem algum retorno de como é que está, como é que
ficou esse programa lá na prefeitura e na Sabesp? Então, eu tenho pelo seguinte, a gente ficou na prefeitura de 2005 até 2013. Em 2017, o superintendente da Sabesp assumiu de novo a subprefeitura do Campo Limpo. E aí ele me chamou de novo, ele falou, Graça, tem alguns indícios de que ainda existe algo aqui sobre o programa de qualidade. Muitas práticas de gestão que nós havíamos implantado, elas continuaram, eles só não continuaram a fazer o planejamento estratégico, que envolve a alta liderança tal, e os subprefeitos que assumiram não quiseram fazer. As práticas de gestão que envolviam só os servidores, elas se mantiveram. A gente deu uma remodelada, uma atualizada nessas práticas, fizemos o planejamento, né, em 2017, e em 2018 a gente participou do Prêmio Paulista de Qualidade e ganhamos. Ai, que bom! Então, ganhou pela segunda vez, né, porque lá em 2007 a gente ganhou também. Na Sabesp, o processo continuou, né? Em 2013, a Sabesp ganhou o Prêmio Nacional de Qualidade, a Leste, né? Ganhou o PNQ, que era o nosso objetivo lá desde o começo. Então, eles continuaram no processo. E assim, que dica que você daria para aqueles que estão começando agora para implantar programa de qualidade? A primeira dica seria conhecer a organização. Então, por exemplo, a ideia de fazer o diagnóstico lá no Campo Limpo, ela foi extremamente positiva, porque a gente foi sondar como que era a organização. A pesquisa de clima nos ajudou bastante e a pesquisa de satisfação do munícipe, né? A outra dica é a equipe que vai fazer a implantação precisa estar preparada, não pode ser amadores, né? Então, a equipe, o preparo da equipe é fundamental. Uma terceira e última dica seria, você precisa identificar pessoas que tenham competências ou que tenham potencial para serem desenvolvidas, que vão fazer parte do seu time. Uhum. Isso é fundamental, você trazer pessoas. No caso da prefeitura, é muito importante você envolver pessoas de carreira, né? As pessoas que vão ficar lá, para que elas deem continuidade ao processo. Né? Uhum. Então, esse foi um critério que a gente estabeleceu no Campo Limpo e depois na prefeitura como um todo, que o pessoal que compôs as equipes fossem de carreira. E você falou que começou no Campo Limpo e implantou na prefeitura como um todo? Na realidade, assim, no terceiro ciclo do planejamento estratégico do Campo Limpo, que foi 2007, o secretário de coordenação das subprefeituras da época participou do seminário de planejamento. E ele disse o seguinte, caramba, se isso está acontecendo no Campo Limpo, pode acontecer nas 31 subprefeituras. E aí eu fui para a secretaria, né, de coordenação, saí do Campo Limpo, fui para a secretaria de coordenação, formou-se um núcleo de qualidade por meio de um decreto ligado à secretaria, e aí fizemos a implantação nas 31 subprefeituras. É um projeto muito grande, gigante. Que bom, parabéns! Legal, então, Graça, obrigada. Foi muito gostoso esse bate-papo com você. E até uma próxima. Até uma próxima, Márcia. Estou à disposição. Obrigada, então, hein?